Telespectadores, nós estamos aqui no aeroporto Campo de Marte, na cidade de São Paulo, um dos 5 maiores aeroportos do nosso país. Nós vamos conversar com o sócio proprietário da Jet Service, o Marconi Martins de Souza, que é o operador do nosso patrocinador do Radar Television, a BR Aviation, aqui nesse aeroporto que tem mais de 350 pousos e decolagens todos os dias, uma média anual de quantos pousos e decolagens? Otávio, esse é um número até meio complicado, porque a própria Infraero não divulga para a gente esse número, esse dado para a gente oficialmente, né, para nós operadores. Mas está registrado nos vias de acesso de comunicação da Infraero. A nossa experiência, a gente tem esse número mais ou menos como real, 350, pelo número de abastecimentos que a gente faz e pela movimentação do aeroporto. O aeroporto Campo de Marte, nos dias de pico, ultrapassa esse valor, 350 abastecimentos operações por dia, na verdade. Como o aeroporto de Campo de Marte é um aeroporto que opera ele não tem a sua operação controlada de tecnologia, ela só pousos e decolagens visual, né? Controlados pela torre. Isso. Que é, o controle de tráfego aéreo. Você tem uma limitação de horário e a gente pode dizer que aqui a cada 2 minutos nós temos um pouso e uma decolagem. Exatamente, mais ou menos essa média. Na verdade, a limitação não é nem de horário, a limitação é de teto visual, né? De operação da aeronave, não é voo por instrumento. Nos dias de pico, por exemplo, uma sexta-feira à tarde, esse intervalo que você colocou de 2 minutos, às vezes é até menor. Né? Você tem uma quantidade de movimentação aqui numa sexta-feira, véspera de um feriado, por exemplo, que é impressionante. Você dá fila de aeronave para pousar e decolar. Eu imagino. Nós estamos sempre aqui ao lado, no pavilhão de exposições do AMB, no Expo Center Norte. Às vezes a gente não tem noção. A gente vê a movimentação das aeronaves em pouco tempo, decolando, aterrissando. É um número enfim. que às vezes até deixa a gente meio orgulhoso pela movimentação, pelo país, então, ter uma operação como essa, e a gente está inserido nela. Mas é um número que às vezes a gente nem se dá conta. São tantos movimentos, a gente ali no dia a dia vai fazendo aquelas operações e tal, você vê helicóptero para lá e para cá, e você às vezes não se dá conta que foi feita essa quantidade enorme de operações no aeroporto. Mas esse é realmente o número. O Campo de Marte, dados oficiais, é o 5º aeroporto em movimentação, em número de operações de pouso e decolagem do país. A importância que tem o aeroporto aqui de Campo de Marte. Nós temos a aviação de asa fixa e a aviação de asa rotativa. Elas meio que dividem a movimentação do aeroporto? Dividem, mas a asa rotativa eu diria que é maior a quantidade, né? Eu diria que talvez em torno de, não tenho esse dado exato, mas eu acredito que em torno de 2/3 dela talvez seja a asa rotativa e o outro terço, ou um pouco mais que isso, de asa fixa. Talvez o porquê disso sejam pelas restrições, né? As restrições por não ter voo por instrumentos, até a própria questão de hangaragem, espaço no aeroporto. Então isso dificulta um pouco. O aeroporto ainda tem, eu acredito, na minha opinião pessoal, acredito que ainda tem espaço para ser um pouco mais utilizado, mas ainda tem algumas dificuldades, algumas coisas que precisam ser ajustadas. E aí eu acredito que ele teria até condições de operar até com mais aeronaves, né? Tem hangares aí que não estão ocupados. Quantos hangares nós temos aqui no Campo? O aeroporto tem 22 hangares. São tombados? Não, alguns são tombados porque são muito antigos. Esse aeroporto foi fundado em 1900... Década de 20. Década de 20, era um campo de pouso. E aí na Revolução, na época da Revolução de 32, né, ele foi usado para a Revolução. Depois, se não me engano, ele foi repassado para a União assumiu a administração e aí com o tempo virou. Foi o primeiro aeroporto da cidade, né? Depois veio Congonhas, né? O histórico diz que a construção de Congonhas foi por causa das inundações que tinham aqui, né? Por conta do rio, quando chovia, não tinha sistema de drenagem que fosse eficiente, então havia uma certa... E aí partiram para Congonhas. Mas a aviação comercial chegou a operar então aqui? Chegou a operar aqui. Nos anos 40. Chegou a operar. O início, digamos, da aviação comercial no Brasil, Campo de Marte era o aeroporto principal da região. Bom, nós estamos aqui numa área super restrita. A gente, para estar aqui agora mostrando isso para vocês, a gente teve todas as regras de segurança para poder utilizar a autorização da Infraero, enfim. Nós estamos numa área que é a área vital da operação da BR Aviation
aqui no Campo de Marte. Você pode contar para a gente o você funcionamento? Você está no centro, de frente para a área de operações, né? Isso aqui é o que a gente chama... Aqui é uma plataforma onde você tem uma plataforma com sistema de canaletas de contenção e drenagem de combustível. Então, nessa plataforma aqui, você descarrega os caminhões que fazem o nosso suprimento, que trazem o produto do terminal até os nossos tanques. Depois o produto é colocado nos tanques. Aí ele tem todo o procedimento de decantação, filtragem, etc. Os nossos CTAs, os caminhões, tanques, abastecedores, no mesmo local, são completados e daqui eles partem para a pista para fazer o atendimento. Então, isso aqui é exatamente a área operacional. Você tem aqui os tanques e os módulos de operação desses tanques, com filtros, bombas, válvulas, mangueiras. Essa aqui, vamos dizer assim, é o centro nervoso da nossa operação. A gente pode falar, então, que o combustível aqui chega, aqui ele também sai para poder abastecer as aeronaves. Isso. Então, a gente está no centro aqui de operações Exato. E distribuição. Um local meio que delimitado, você não pode passar daqui. E a gente está cumprindo com todas as regras aqui, que são regras, obviamente, para trazer toda a segurança numa operação. Nós no momento não temos nenhuma operação programada, a gente fez uma cronologia preparada exatamente para atender você. Então, nesse exato momento, nós não vamos ter, pelos próximos minutos, enquanto você está aqui, não vamos ter nenhuma operação nem de descarga, nem de enchimento. Os equipamentos que estão sendo utilizados para abastecimento são os que estão lá na frente, estão lá separados para utilizar na pista. Nenhum deles aqui, que está aqui nesse momento, servindo de, digamos assim, de modelo para a sua filmagem, eles estão em operação. Obviamente que se houver uma necessidade, a gente pode colocar, mas eles foram segregados para criar essa estrutura, vamos dizer assim, num ambiente razoavelmente seguro, dentro dos padrões, para que você possa fazer a sua operação sem comprometer nenhum aspecto da nossa segurança operacional. Tipos de combustível, Marconi. Nós temos o querosene de aviação e nós temos o combustível que é o combustível, a gasolina. Né? Como é que é feito todas essas duas operações? São diferentes? Não, o procedimento é basicamente o mesmo, não muda. Né? O que você tem de diferença de um para o outro é só as características do produto. Mas todos os procedimentos técnicos operacionais que você tem no manuseio do combustível, no controle de qualidade, no manuseio dele tanto na descarga como no carregamento, sistema de filtragem, etc., não muda absolutamente nada. É todo ele padronizado, não importa qual é o tipo do combustível. Esse controle é muito rigoroso, desde a saída do combustível até a chegada e até todo o manuseio do combustível. Isso. Aqui. A Petrobras possui um programa que, se não me falha a memória, é de 1996. Se não for, a memória me falha, me perdoe, mas acho que é de 96, que é o SGQ, que é um sistema de garantia de qualidade, né, do combustível. Esse sistema é um programa de monitoramento, né, das características do produto, do momento da produção dele na refinaria até a ponta final entrega ao cliente. É um sistema de rastreamento completo. Né? E hoje a Petrobras, ela está com esse sistema, ela pode garantir, o cliente Petrobras terá a garantia de que o produto que ele recebe no tanque da sua aeronave, boca tanque, é o mesmo produto, com as mesmas características, desde que ele saiu lá da refinaria. Não importa se esse produto está sendo entregue lá nos confins de uma cidade, lá no Amazonas, e o produto saiu daqui de São Paulo. Com toda a logística que houver, né, a distância, o tempo e as várias tipos de equipamento, se ele vai ser transportado por navio, depois vai passar para uma chata, ou para um CT, para um caminhão, não importa. Esse produto, ao final, quando chegar na ponta, na boca do tanque do cliente, da aeronave do cliente, vai ser o mesmo produto que saiu da refinaria, sem alteração nenhuma. Lógico que esse processo é um processo, eu não diria complicado, é um processo que levou um tempo para ser implementado. Existe todo um procedimento de controle que é seguido à risca, porque ele só funciona exatamente assim. Se todo aquele procedimento, todas aquelas regrinhas de segurança que foram estabelecidas para que o controle de qualidade fosse garantido, elas sejam seguidas à risca. E elas são seguidas à risca, até porque nós somos auditados, o produto é certificado, as amostras são enviadas para o laboratório, existem amostras de testemunha, então sempre, eu posso garantir a você, a Petrobras inclusive foi a pioneira nisso, ter um sistema de garantia de controle de qualidade. O produto da ponta a outra, seja da produção à entrega final, é o mesmo produto. E um fator muito importante é a qualificação dos profissionais que operam o produto, que também passa por todo esse processo que você acabou de falar. Um profissional nosso, um operador, do momento que você contrata ele
e ele começa a ser inserido, porque não é um tipo de atividade que você encontra o profissional pronto. Você encontra o profissional pronto quando ele se transfere de um lugar para o outro. Então é um profissional que é formado dentro de casa, porque é uma atividade muito específica. Então, eu diria a você que, em média, um profissional com razoável conhecimento para fazer uma operação de abastecimento na pista sozinho, leva quase um ano. Quase um ano. Só o treinamento básico dele, para que ele vá até a pista acompanhar um abastecimento como um mero espectador. Ele sequer puxa a mangueira, ele sequer pega a caneta para fazer. Ele vai como um mero espectador. Esse procedimento, em geral, de 3 a 4 meses, só para ele assistir a operação. Para ele ter acesso a uma área operacional e ir até a pista assistir. Para que ele esteja plenamente capaz de pegar um equipamento e ir sozinho à pista, fazer um abastecimento, é isso aí, é quase um ano. Então vocês imaginam, telespectadores, a qualidade do produto, todo esse processo, o envolvimento da qualificação dos profissionais que manuseiam o produto para até chegar a abastecer as aeronaves que vocês abastecem aqui. Quantas aeronaves vocês abastecem? Em média, por dia? Depende, num dia de pico, 60. 60 aeronaves, 60 abastecimentos, 80 abastecimentos. E é o mesmo procedimento, seja para uma aeronave... É o mesmo procedimento. Uma grande aeronave com muitos litros de combustível até um pequeno procedimento, helicóptero. Aqui você tem até maior. O cuidado aqui eu diria que é maior, os profissionais aqui eles são até, eu diria, um pouco mais atentos, porque no aeroporto de aviação comercial, por exemplo, você tem tempo, porque a aeronave tem uma programação de pouso, tem um horário específico, você tem espaço, porque é uma área delimitada. Aqui você tem uma área... Você tem uma grade de abastecimento. Exato, não tem horário marcado, um chamou, o outro chamou, é uma sequência do outro, é por ordem de chamada. Você faz a operação, aqui ao seu lado tem uma máquina que está virando, óbvio que tem um espaço delimitado mínimo para que seja feito isso, mas a movimentação está ali o tempo inteiro. Então... O profissional aqui ele tem que ter um pouquinho mais de habilidade, um pouquinho mais de cuidado, muito mais até o dia de atenção, porque não é uma operação, diferentemente da outra, em que ele tem um pouco mais de tempo para coordenar, para avaliar, está ali com o tempo tranquilo para contar o tempo que você está fazendo abastecimento, tenho 20 minutos, 30 minutos, não. Aqui ele tem que ir, são todos feitos dentro da maior segurança, sem problema nenhum. Pra você ter uma ideia, eu particularmente estou operando aqui há 12 anos e meio. Eu não tenho um incidente. Eu nunca tive um registro de incidente aqui, seja no hangar, ou seja registrado pela Infraero, ou seja no nosso registro de risco de operação, de uma aeronave, seja com caminhão, nada, zero. Nenhuma colisão, nada, nenhuma que você possa dizer assim, olha, houve um risco. Não houve. Não houve. Isso te digo, nas reuniões da Infraero, o pessoal às vezes... eu me lembro que há pouco tempo a gente teve uma reunião com a Infraero, uma troca de uma pessoa, um profissional que veio para cá da Infraero, e quando ele viu a operação, ele não acreditou, disse, nossa, como é que vocês conseguem fazer isso se não tem um acidente? Para vocês verem como é feito esse trabalho de abastecimento, trabalho de manuseio, enfim... Eu esqueci de te dizer que os nossos profissionais... Eles são treinados dentro da empresa, né, os operadores de abastecimento, os técnicos, através de um programa estabelecido pela companhia. Então você tem um roteiro básico. Você vai me contar desse programa da companhia, a gente vai para um rápido intervalo e a gente vai voltar com o Marconi já. Nós estamos aqui mostrando todo o procedimento do abastecimento do querosene, do combustível de aviação, no nosso programa, através aqui da nossa matéria. A gente volta já com o Marconi. Obrigado.